Oi, oitavo ano, tudo bem? Professora Karina aqui com vocês. Saudades de todos. Aí de São José, oitavo A, oitavo B, oi. Oitavo ano do centro também, oitavo D da tarde. Beijo para todos vocês. Nessa semana, galera, cada professor resolveu gravar aulas para as suas turmas. Nós estamos fazendo um rodízio, né? Porque é bastante trabalho, então estamos nos ajudando. E vocês já tiveram aula com a professora Grazi, com o professor Lucas, com a professora Rosicléia. E agora eu decidi essa semana, assim, em conjunto com eles, que cada um gravaria aula para suas turmas. Fiquei bem feliz em poder falar diretamente com vocês. E para essa semana nós vamos exclusivamente rever os conteúdos da prova. Tá? Também é um momento para vocês organizarem os materiais. Eu sei que não está sendo fácil, é uma nova forma de estudar, tem uma série de desafios, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir superar tudo isso, tá? Eu estou sempre à disposição, pessoal, pelo Google Classroom. Eu não estou gravando aula pelo Zoom, porque, como vocês sabem, eu tenho um filho pequeno e durante o período da manhã eu fico sozinho com ele, não tenho como gravar aula online em tempo real com vocês. Por isso eu preparo as aulas, as videoaulas no horário que eu tô mais tranquila, que ele tá dormindo, por exemplo, para poder falar com vocês tranquilamente, tá? Mas assim, me coloco à disposição pelo Google Classroom para tirar as dúvidas e conversar nos horários das nossas aulas. Sempre que surgir uma dúvida, eu tô lá pra gente conversar, beleza? Quero ver mais a participação de vocês lá. Também reforço aqui todas as informações, sempre você encontra pela página do colégio, lá no Jacad. Em toda a aula, mando o arquivo lá em PDF ou em Word para vocês seguirem as orientações de leitura, de atividades e também o link das videoaulas ou dos vídeos sugeridos, beleza? Para essa semana eu vou linkar também para vocês no arquivo em PDF todas as videoaulas que nós já trabalhamos sobre o tema Revolução Francesa e Era Napoleônica, que são os dois assuntos para a nossa prova, tá? Prova semana que vem, terça-feira, dia 26. A primeira aula dessa semana, como vocês já tiveram acesso, são vídeos orientando como acessar a prova, preenchê-la e devolver para mim tudo pelo sistema Jacad. Tá? Então, tem 2 tutoriais lá explicando como você vai fazer isso, como você pode escanear a prova, tá? Tudo bem explicadinho, mas volto a falar. Teve dúvida? Me procure, tá bom? Não deixa sem fazer atividade, não deixa sem fazer prova. É muito importante, pessoal. É dia contagem de dia letivo, então nós temos que cumprir, beleza? Vamos para nossa aula? Bom, a Revolução Francesa, galera, é um acontecimento muito interessante, eu gosto bastante de trabalhar esse assunto. Primeiro que ela é um marco para a história, porque ela coloca fim no período da Idade Moderna e dá início a uma nova era, a Idade Contemporânea, que é o que nós vivemos atualmente. Então, a data de 1789 tem esse marco significativo. Vamos entender um pouco desse contexto da França, ainda nesse período moderno. Tá? Então, a França ela vivia, aí, durante o século XVIII, uma monarquia absolutista. O rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta governavam de forma absolutista. Nós temos aí uma imagem que representa um pouco de toda aquela etiqueta dos reis absolutistas, né? Que eles eram considerados reis e soberanos por direito divino, então não eram questionados das suas decisões. A sociedade francesa também seguia os moldes do modelo do Antigo Regime. A sociedade do Antigo Regime é aquela sociedade organizada como no período feudal, como na Idade Média. Tá? Então, nós temos uma sociedade em camadas. Lá na primeira camada, o clero, os membros da igreja. Na segunda camada, a nobreza, pessoas que acreditavam ser superiores por nascerem em famílias mais importantes. E na base estão os trabalhadores, camponeses, trabalhadores urbanos, já inserimos aí também os burgueses, né, que é aquele grupo social que surge no final da Idade Média.
A França vivia um período de crise econômica, por alguns motivos. Fome. Ela viveu aí durante alguns anos desse século XVIII, períodos de péssimas colheitas. Então, tinha pouca oferta de alimentos. As pessoas, como elas estavam sem se alimentar adequadamente, elas adoeciam. Então, era uma bola de neve. Também a arrecadação dos impostos estava muito baixa, porque se tem pouco alimento, o preço do alimento sobe. E as pessoas, em vez de pagar os seus impostos, vão comprar alimento, porque o alimento é vital para a sobrevivência. Então, se você estivesse lá numa situação precária economicamente falando, você ia preferir pagar o IPTU, o IPVA ou comprar comida para sua família. Claro que as pessoas davam preferência para o alimento, só que o alimento era muito caro, tá? Então, se o Estado não arrecada muito imposto, ele não consegue se manter. Como assim se manter, professora? Manter os luxos, manter a boa vida do primeiro e do segundo estado, que não pagavam impostos, que não trabalhavam, que viviam de rendas, viviam do trabalho do terceiro grupo, daquela camada lá da base, chamado de terceiro estado. Nós podemos usar a palavra grupo social, camada social, classe social, mas nesse contexto da França pré-revolucionária, nós vamos chamar de estado. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, tá? Outra questão importante, a França estava endividada. Por quê? Porque ela ajudou as 13 colônias da América a proclamar a independência nas guerras de independência contra a Inglaterra. Lembram que França e Inglaterra são rivais? Então, a França apoiou as 13 colônias a proclamar a independência e uma guerra como ela gera custos, a França ficou endividada e não conseguia pagar essas dívidas porque a arrecadação de impostos estava baixa. Estão vendo como é uma bola de neve? Muito bem. Resultado, uma grande crise financeira, tá? Nessa imagem, eu quero que vocês prestem atenção, reforçando essa questão dos 3 estados, é uma charge da época que vai mostrar justamente esses 2 pontos que eu coloquei aqui para vocês na bolinha. Desigualdade social e os privilégios feudais, tá? Então, quero que vocês observem pelas vestimentas quem são esses 3 grupos. Clero, nobreza. Percebam que o clero aqui está segurando um livrinho que corresponderia à Bíblia. Esse chapéuzinho que parece um pouquinho o chapéuzinho do que os clérigos usavam, né? A roupa também parece uma batina. A nobreza representada pela espada, né? Porque os nobres aqui comandam as guerras. E essa calça aqui, os culottes, que era uma calça comum para a época. Na base está o terceiro estado, nesse caso aqui nós temos um camponês, percebam pelas ferramentas de trabalho, que está sendo esmagado por uma grande rocha. E essa rocha ainda por cima temos lá os 2 grupos fazendo peso em cima. A rocha representa os impostos, tá? Então, essa charge representa aqui quem carrega os impostos e toda a questão econômica da França do século XVIII é o terceiro estado. E olha aqui os 2 pesos mortos em cima, né? Quem ajuda a deixar a situação ainda pior. Com a sua grande... com seu alto custo de vida, tá? Nesse slide eu coloquei para vocês uma linha do tempo. Na verdade ela é um documento só, né? De compridinho, assim, está na vertical. Como ia ficar muito espremidinho, eu separei em 2, tá? Então, começa aqui e termina aqui, tá? Nesse sentido aqui. Bom, aqui, intitulado Nas Pegadas da Revolução Francesa, é uma linha do tempo com os principais acontecimentos, tá? E nós vamos falar ao longo dessa aula sobre eles de forma um pouco mais pontual. Então, nós temos aí, primeiro ponto da Revolução, que é a reunião convocada pelo rei Luís XVI, a convocação dos Estados Gerais. Depois nós temos a formação da Assembleia Nacional. Assembleia Nacional formada pelo terceiro Estado e seus representantes.
Temos as revoltas populares e o marco da Revolução Francesa, inclusive, que até os dias de hoje permanece como feriado nacional na França, o 14 de julho, que é a queda da Bastilha. Temos a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789 também, um importantíssimo documento que visava ser universal e não só para a França, mas que trazia a proposta de que o ser humano, o homem, não é súdito, mas é cidadão com direitos. Tá? Temos também a fuga da família real, o Luís XVI, quando vê que o cerco está se fechando, ele foge. Organiza-se, portanto, uma monarquia constitucional, né? O rei ele precisa seguir os preceitos da Constituição. Como o rei foi considerado um traidor e foi afastado, proclama-se uma república, lá na Convenção Nacional. Há a execução do rei, a decapitação de Luís XVI e posteriormente da sua esposa Maria Antonieta. Começa o período de governo dos jacobinos, a ditadura do terror, e com a decapitação do Robespierre finalizamos a Revolução Francesa no período chamado Diretório, quando os girondinos assumem, os burgueses. Esse período não foi bem sucedido e, portanto, há necessidade de buscar um grande salvador para a pátria. Né? Napoleão Bonaparte assume aí com o golpe 18 de Brumário. Vejam que através desse slide nós fizemos aí um panorama geral dos principais momentos da Revolução Francesa. Uma revolução que dura 10 anos. Começa lá em 1789 e vai até 1799. Bom, vamos lá para o primeiro pontinho então. Agora retomando isso que eu já citei para vocês. Convocação dos Estados Gerais. Uma reunião. Olhem aqui nessa primeira imagem. O rei convoca uma reunião, ele não sabia mais o que fazer, porque a França vivia uma crise terrível. E ele convoca os representantes dos estados. Não é o povão que vai lá na reunião, são os legisladores, né, os políticos da época que representavam cada estado. Os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado estavam lá reunidos para decidir o que fazer. Tá? A proposta era, segundo o terceiro estado, uma reforma fiscal, que todos pagassem impostos, seria o justo. E aí foi feita uma votação. Primeiro estado vota, segundo estado vota, terceiro estado vota. Vocês acham que o primeiro e o segundo estado que não pagam impostos vão aprovar a ideia de que agora eles têm que pagar? Claro que não. Olha qual que é o resultado da votação. 2 contra 1. Então, o terceiro estado ele sempre ficaria em desvantagem. Então, eles fizeram uma proposta. Vamos mudar a votação. Em vez de ser um voto por estado, que seja um voto por cabeça, por pessoa. E como os representantes do terceiro estado eram em maior número, afinal, a sociedade era a grande maioria terceiro estado, gerou uma confusão ali naquela reunião. E eles foram retirados. Em junho de 1789, o terceiro estado decidiu então formar uma assembleia à parte, uma reunião à parte, que era a Assembleia Nacional Constituinte, uma reunião que defendia a ideia de que a França precisava de uma constituição, que o rei já tinha perdido o controle, fazia o que bem entendia, não respeitando os interesses do povo. Lembrem-se do iluminismo. Gente, tudo aqui está baseado nas ideias iluministas. Lembram quando nós vimos lá os filósofos que defendiam que se um governante não é bom o suficiente para o seu povo, ele pode ser tirado do poder? Então, essas ideias é que estão influenciando a cabeça desses representantes dos estados, principalmente do terceiro estado. Então, formando-se como Assembleia Nacional Constituinte, os membros do terceiro estado, os representantes desse grupo, conseguiram criar e aprovar uma Constituição. Então, a França deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. O rei precisa seguir a Constituição. Ao mesmo tempo,
começam a acontecer jornadas populares. O povo, principalmente liderados por grupos de sans-culottes, que eram como eram conhecidos os pobres, que não tinham condições de usar as mesmas vestimentas da nobreza, começaram a tomar atitudes bem radicais por toda a França. Eles invadiam castelos, rasgavam lá os juramentos de fidelidade feudal, as dívidas que os servos tinham com os seus senhores. Professora, mas o feudalismo já não acabou? Teoricamente já, mas a organização social seguia o modelo do antigo regime, lembrem disso. Um dos acontecimentos radicais aí mais importantes, populares e mais importantes, foi a queda da Bastilha, como vocês podem ver nesta imagem aqui. A Bastilha ela era uma prisão e ela representava a autoridade, ou melhor, o autoritarismo do rei, o absolutismo do rei, porque aqui eram presos apenas os inimigos políticos, pessoas que não tinham cometido crimes, mas que tinham opiniões diferentes do rei. Então aqui é uma forma de mostrar, olha, rei, esse seu todo poder aí não cola mais. Então a Bastilha foi invadida, as armas foram saqueadas, né, porque era um depósito de armas também, e isso passa a ser o marco inicial da Revolução Francesa, feriado até os dias de hoje. Então, queda da Bastilha, início da Revolução. Mais um ponto importante, essa monarquia constitucional. Então, agora, existe ainda o rei, mas ele precisa seguir uma constituição. E o que diz essa constituição? Primeira coisa, o poder foi dividido em 3. Lembram quem disse isso? Quem criou essa teoria? Quem defendeu essa teoria? Montesquieu, iluminista francês, dizia que se uma pessoa tem todo o poder em suas mãos, tende a abusar desse poder, então dividiu-se em executivo, legislativo e judiciário. O voto passa a ser censitário para pessoas com renda, homens com renda, um comércio mais livre, né? Liberdade comercial entre França e outras regiões. Por quê? Porque durante o governo absolutista não existe liberdade comercial, porque a economia está baseada no mercantilismo, né? Que é a teoria dos reis absolutistas. Então agora há liberdade de comércio. E lá nas colônias da França, um exemplo que nós já estudamos, não vai ser cobrado na prova, mas o Haiti, que era a colônia francesa, nesse momento tem a abolição dos escravos nas colônias, tá? Lembrem-se lá disso. No ano de 1792, segundo pontinho aqui, o Palácio das Tulherias, que era onde o rei vivia, foi invadido e o rei foi preso e foi destituído do trono. Por que o rei foi preso? O que ele fez de errado? Ele simplesmente pediu meio que um apoio da Áustria e da Prússia para conter a revolução. Então ele meio que começou uma guerra com seu próprio país. Isso foi descoberto, alguns documentos comprovando que ele tinha traído a França. Ele, como rei da França, pediu para que Áustria e Prússia viessem conter as revoltas dentro da França. O rei então não pode governar, né? Ele foi destituído, ele foi tirado do trono. Forma-se uma convenção nacional, uma reunião com os 4 partidos políticos, melhor, não vamos falar partidos, não existe partido político nessa época, são grupos políticos. Jacobinos, girondinos, planície e cordeliers, cada um com uma teoria política diferente. E eles vão se reunir para decidir o que a gente vai fazer, galera. Agora que o rei foi destituído, esse problemão aí, galera, todo mundo louco, queda da Bastilha, no campo os servos estão se revoltando, temos Constituição, a galera tem que entender isso, uma confusão. Então eles decidem se organizar nessa convenção nacional e proclamam uma república. No ano de 1793, a república é proclamada e também é o momento em que o rei é guilhotinado, perde sua cabeça, ele depois a sua esposa. Entendam aqui, galera, perder a cabeça, né? A morte do rei
era necessária para que não só ele fosse punido por ser um traidor, mas para que se encerrasse na França o absolutismo. Tá? Se o rei continuasse vivo, ele continuaria sendo rei, porque um rei nunca perde seu reinado. Então, o rei, mesmo que ele saia do trono, ele ainda é chamado de rei pelas pessoas, o reinado permanece com ele. A morte do rei é a morte do absolutismo. Isso é bem importante. Aqui na imagem eu coloquei para vocês um exemplo da declaração, uma fotografia do documento, né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Lembram desse símbolo aqui? Iluminismo é a base para todas essas leis. E lembrem-se, a declaração visava ser universal e não apenas para os franceses, senão seria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês, né? E aqui tem um esqueminha para mostrar como era organizada a Convenção Nacional, como estavam sentados esses grupos políticos. Ah, professor, isso é importante? Muito. Por quê? Vocês já ouviram falar em partido de esquerda, partido de direita, como nós temos hoje em dia no Brasil? Surgiu nesse contexto aqui. À esquerda da convenção sentavam-se os jacobinos. E os jacobinos eram quem? Representantes da classe média baixa e dos trabalhadores, das pessoas mais pobres. E à direita sentavam-se os girondinos, que representavam a alta burguesia, classe média, profissionais liberais, pessoas um pouco mais abastadas, com um pouco mais de recursos e privilégios. Tá? Então, por isso, esquerda são grupos políticos que defendem camadas como essa, proletários, operários, trabalhadores rurais, e à direita os interesses das camadas mais altas da sociedade, principalmente burguesia, beleza? Ainda temos a planície, que sentava aqui ao centro e ora defendia um, ora defendia outro, e também temos os cordeliers ou montanheses, que estão aqui junto com os jacobinos, eles eram extremamente radicais. Em 1793 também, após a Convenção Nacional, os jacobinos começam a ganhar destaque, porque defendem os interesses principalmente daquele grupo que antes era chamado Terceiro Estado. Atenção! Depois da Declaração de Direitos, não existe mais primeiro, segundo e terceiro estado. Todos são cidadãos iguais. Interessante isso, né? Então, os jacobinos estão defendendo os interesses das camadas mais baixas e mais pobres, que seriam o correspondente ao terceiro estado. E esse grupo começa a ganhar muito prestígio, principalmente pelo seu líder. Maximilien Robespierre era um excelente orador e muito persuasivo, conseguia conquistar, através do seu discurso, com suas ideias baseadas no iluminismo, muitas pessoas. E ele passou a ser o líder do Comitê de Salvação Pública, um comitê criado para organizar a segurança na França, né, e impedir que a Revolução fosse encerrada. Então, todas as pessoas que demonstrassem ser contrários à Revolução eram mortos, guilhotinados. E aí começa o período do terror jacobino. O terror jacobino, que vai de 1793 até 1794, não chega a completar um ano, né, entre os meses aí desses 2 anos. E Robespierre ele também assume o Tribunal Revolucionário, que era justamente aquele órgão responsável por julgar as pessoas. Só que chegou um momento que elas nem recebiam mais o julgamento. Se por acaso elas fossem... se alguma atitude delas demonstrasse que elas estavam descontentes com a Revolução, elas poderiam ser mortas. Foi o caso, por exemplo, de alguns companheiros de Robespierre que chegaram e falaram para ele: Robespierre, pegue leve, cara, você está matando todo mundo. O que aconteceu com essas pessoas? Foram mortas também. Então, existem várias charges falando que as ruas, charges representando melhor, e documentos falando que as ruas estavam
pintadas de vermelho, de tanto sangue que escorria das guilhotinas, porque foi realmente um período de muitas e muitas mortes. A ideia era conter a revolução. Mas lembrem da frase: quem tem o poder em suas mãos tende a abusar do seu poder. É o que acontece com Robespierre, né? Ele, assumindo o governo da França, ele acaba perdendo o controle. Bom, mas eles também tomaram medidas positivas, sim, o governo de jacobinos foi positivo também. Por exemplo, as terras confiscadas da nobreza, da igreja, foram distribuídas para os populares, para as pessoas que trabalhavam no campo. O voto passou a ser universal. A palavra sufrágio aqui, galera, significa voto. Masculino. Mulheres, não. As mulheres até participaram ativamente, por exemplo, numa marcha até Versalhes. Por quê? A moradia oficial do rei deveria ser o Palácio das Tulherias, que ficava em Paris, mas ele morava em Versalhes, que ficava distante. E elas acordaram um determinado dia, antes do processo, aí, no início do processo revolucionário, e elas viram que o preço do pão estava lá nas alturas, quase não tinha pão para as pessoas comerem, e elas foram atrás do rei para tirar uma satisfação. Então, essa marcha das mulheres demonstra, né, a participação delas na revolução, apesar de não terem conquistado direitos. Enfim, confiscou também as terras, já falei, né, do confisco das terras dos nobres para distribuir aos camponeses. Então, e a abolição lá da escravidão nas colônias que nós já havíamos mencionado. Finalizando aqui, já estamos encerrando nossa aula, período do Diretório, né, o último período do governo da Revolução Francesa, um governo que tem início a partir de um golpe, né, o 9 de Thermidor, de 1794, que tira os jacobinos do poder. Eles são expulsos da convenção, os girondinos assumem, liderados, representando, melhor dizendo, os interesses da alta burguesia, e eles aprovam uma nova constituição. Eles voltam com o voto censitário, voto apenas para pessoas com renda, vão perseguir opositores políticos, anular algumas das leis sociais e, nesse momento, um novo problema ressurge, né, que é o problema econômico. A moeda volta a se desestabilizar, a inflação sobe, os preços dos alimentos ficam descontrolados e a burguesia não entende mais, não consegue mais controlar essa situação. Portanto, precisa que alguma pessoa forte que represente os ideais da revolução, assuma as rédeas da situação. Aí entra a figura do general francês Napoleão Bonaparte. E temos, portanto, mais um golpe, o golpe 18 de Brumário, que coloca fim à Revolução Francesa e dá início à Era Napoleônica. Aqui, pessoal, eu coloquei uma mapinha mental para vocês, destacando o contexto da Revolução, as desigualdades sociais, a pirâmide dos 3 estados, as reuniões que foram feitas, convocação dos Estados Gerais, que está como Assembleia dos Notáveis, a Assembleia Constituinte, queda da Bastilha, o processo revolucionário começa, temos a República dos Jacobinos, temos o Diretório, até chegar ao golpe do 18 de Brumário e colocar Napoleão no trono. Falando um pouco sobre o legado, o que a Revolução deixou para nós? Deixou o lema liberdade, igualdade e fraternidade, que vai inspirar muitos outros movimentos. Nós já aprendemos a independência do Haiti. Derrubou de vez o antigo regime da sociedade europeia. Permanecia ainda mesmo com o fim do feudalismo. Tá? Então, bem positivo nesse sentido, Revolução Francesa, um dos maiores acontecimentos da história ocidental que inspirou e ainda inspira até os dias de hoje. Pessoal, essa aula chegou ao fim, ela ficou um pouco extensa, mas
É uma aula de retomada de um conteúdo que nós trabalhamos aí 2, 3 semanas, tá? Revejam os vídeos mais específicos, eu vou deixar linkado para vocês. Estudem, leiam seu material, tirem suas dúvidas, eu estou disponível lá no Google Classroom para isso, tá? Deixo uma mensagem aqui do Calvin para vocês. Tente encarar a vida como se fosse um livro, como se cada dia fosse uma página diferente. Por mais que as coisas estejam difíceis, não desanime. Todos os dias é uma nova oportunidade. E é isso, pessoal. Saudades de todos vocês. Fico por aqui. Um beijo.